Irmãos, nós temos estado a estudar a carta de Paulo a Timóteo. E confesso, quando li o texto de hoje, eu me deparei com os acampamentos. Nós temos acampamentos que acontecem sempre. E uma pergunta que eu ouço com muita frequência nos acampamentos é: dom? Que é isso? Talento? Qual é a diferença entre dom e talento? Que história é essa? Será que eu tenho um dom? Como é que eu faço para receber o dom do Espírito Santo? Será que eu tenho que subir para um monte, ficar a gritar de madrugada inteira? Como é possível? Como é que eu vou receber o meu dom? Paulo vai falar um pouquinho sobre dom agora. E ele vai falar para Timóteo, seu filho na fé, palavras fantásticas. Eu desafio os irmãos a abrirem. Já está a ser projetado 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14 a 16. 1 Timóteo capítulo 4, versos 14 a 16. E vou pedir a um irmão ou uma irmã que possa fazer o favor de ler em alto e bom tom para que todos possam ouvir. Até o 16. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto os outros. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, eis aqui um trecho da Tua palavra lida. E eu te peço, Senhor, que nessa manhã use a minha vida para falar à Tua igreja. Eu te peço, Senhor, que sejas com a minha voz e que eu consiga terminar. E te peço também que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres fazer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Ok. Antes de eu falar sobre esse texto, eu quero vos fazer uma pergunta. Quantos aqui têm um dom? Amém. Quantos têm mais do que um? Ok. Quantos aqui não fazem ideia se têm um dom? É verdade, isso acontece. Ok. Sabem, deixa-vos dizer uma novidade. Se tu és crente em Cristo Jesus, já tens um dom. Amém? Amém? Então, todos que estão nessa sala, se são crentes em Cristo Jesus, eu posso vos garantir pela palavra de Deus que vocês já têm um dom. Aliás, eu já posso dizer que tem mais de um até. Para já vocês têm a fé e o amor, mas depois a gente fala sobre isso. Mas é interessante, porque o que Paulo vai dizer sobre os dons, ele depois vai escrever de uma forma muito mais detalhada em outra carta, que nós já lemos, não é? 1 Coríntios, capítulo 12, 13, aquela leitura que nós fizemos ainda há bocado, ela fala muito sobre os dons. E ele diz exatamente em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, eu não quero que vocês tenham falta de conhecimento. Porque, de facto, ao que parece, os dons espirituais são uma grande névoa. E nós, principalmente os batistas, temos um problema seríssimo com os dons espirituais. Então, meus queridos, nessa igreja não temos medo de pregar a palavra de Deus, seja lá o que for. E hoje calhou o texto, nós estamos a estudar expositivamente, vamos falar sobre dons. E sei que alguns já estavam ansiosos por esse dia. Alguns já me perguntaram várias vezes nos corredores, então vamos falar de dons. Bem, primeiro de tudo, vamos tentar definir um dom. Alguém sabe me definir o que é um dom? Isso, agora em voz alta. Como? Capacidade ou habilidade, sim, é uma das definições. Mais? Uma facilidade em executar algo. Ok. Uma predisposição para. Uma dádiva. Não sei quem disse. Uma dádiva. Sim, exatamente. Aliás, segundo o dicionário português, o Priberan. Priberan? Obrigado. Dom tem 3 definições básicas. Primeiro, donativo, dádiva ou benefício. Segundo, uma prenda ou talento ou dote natural. E o terceiro,
um título honorífico que em Portugal se dava aos membros da família real e da antiga nobreza. Lembram-se? Dom Afonso Henriques. No Brasil eu nunca tinha percebido essa história de dom. Também a gente ouvia muitas vezes, mas eu nunca tinha percebido o que era. Agora eu sei. Portanto, quando nós falamos de dom, principalmente no contexto da igreja, nós temos duas categorias de dons, por assim dizer. Nós temos os dons naturais, também chamados talentos. Amém? Talentos? Talentos são dons naturais. E temos os dons espirituais. Então, quando nós falamos de dons e talentos, vou falar assim para a gente poder separar o que é natural e o que é o espiritual, eles têm muitas semelhanças. Eu posso destacar 3 principais delas. A primeira delas é que tanto os dons quanto os talentos vêm de Deus. Seja um dom natural, ou seja algo recebido pelo Espírito Santo, eles vêm sempre de Deus. A verdade é, Tiago capítulo 1, versículo 17. Alguém sabe de cor? Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Portanto, o teu dom, seja ele natural, ou seja ele um dom do Espírito, vem de Deus. A segunda semelhança é que tanto o dom natural, talento, quanto o dom espiritual pode ser aprimorado. Aliás, o versículo que nós lemos, que Paulo escreve a Timóteo, vai dizer exatamente isso. Portanto, 1 Timóteo 4, versículo 14. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Versículo 15. Ocupa-te, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o seu progresso. O teu dom e o teu talento pode ser aprimorado. Ora, para um talento natural é muito fácil perceber, não é? Basta olhar para os nossos músicos do Ministério do Louvor. Nós vemos que quanto mais eles praticam, quanto mais eles ensaiam, melhor vai ficando. Às vezes temos que parar o ensaio no meio, pedir ajuda ao Senhor e dizer: Senhor, vem cá ajudar, porque está complicado, não é? Mas pronto, isso é bastidores. Mas de facto, irmãos, nós podemos aprimorar os nossos dons, e devemos, sejam eles naturais ou sejam dons espirituais. E a terceira semelhança que eu gostava de destacar é que tanto os dons naturais quanto os dons espirituais devem ser usados para a glória de Deus. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, há um propósito para o qual Deus deu-te um dom ou um talento. E qualquer que seja, vai ser para a glória dele. Semelhanças. Mas não se deixe enganar. Há grandes diferenças entre um dom natural e um dom espiritual. E eu queria destacar também 3 delas. Enquanto o talento, ele é um fruto genético, uma predisposição, o meio em que tu vives. Já repararam, uma família musical, onde o pai e a mãe são músicos, é muito natural que a criança comece ali a desenvolver um ouvido mais apurado, uma voz melhor. Se os pais têm uma voz taquara rachada, coitado da criança, vai ser um descarranhado também. Mas, via de regra, não é? Tanto o ambiente quanto a própria genética traz-nos isso. A verdade é que o dom do Espírito Santo já não é assim. O dom do Espírito Santo, tu não nasces com ele. E diferente do que muitos pensam, tu também não tens aquela ideia de eu nunca vou ter nenhum dom, eu preciso buscar, senão nunca vou ter um dom. A partir do momento que tu aceitas a Jesus como Senhor e Salvador, tu já tens um dom espiritual derramado sobre a tua vida. A fé em Cristo Jesus é um dom. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pablo, mas a fé é um dom. Oh, e que dom! A verdade é que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de transportar montanhas. Portanto, a fé é um dom. Nós recebemos outros e outros dons à medida também que vamos buscando, é verdade. Podemos buscar no Senhor, Ele também derrama dons sobre nós. Mas a partir do momento que nós recebemos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em nós e com Ele traz alguns dos seus dons. Segunda diferença:
Qualquer pessoa, cristã ou não, pode ter um talento. Temos muitas pessoas que são completamente ateias, agnósticas e têm um talento fantástico para música, para arte, para dança, para falar. É verdade. Temos pessoas que têm dons fantásticos, dons naturais. Os dons espirituais não. Dom espiritual é algo que apenas os crentes em Cristo Jesus o têm. Porque eles vêm com o Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita em nós a partir do momento que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, segunda diferença gritante, exatamente, dons naturais para toda a gente, dons espirituais apenas para aqueles que creem em Jesus. Terceira diferença, mesmo que os dons naturais devam ser usados para a glória de Deus, e os dons do Espírito também, os dons do Espírito têm um uso mais específico. Os dons espirituais só são derramados sobre a tua vida para que tu uses em favor da igreja. Oi? É mesmo isso. A Bíblia afirma que os dons espirituais são para o crescimento do corpo. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu peço que algum irmão abra. Efésios 4, 12 e 13. Quem encontrar, por favor, possa ler. Efésios 4, 12 e 13. Ok, essa é a finalidade dos dons. Os dons espirituais existem para isso. Foi para isso que Deus deu dons espirituais à sua igreja. E é por isso que é limitado à igreja. É para ser usado no contexto da igreja. Tu cantas muito bem, tocas muito bem e fazes isso lá fora, fantástico, podes continuar a fazê-lo. Mas quando fazes aqui, para edificar a igreja, é um dom espiritual. Lá fora pode ser um talento, não é um dom espiritual. Nós temos que usar os nossos dons espirituais para a edificação da igreja. Com isso tudo em mente, agora eu vos pergunto, quais são os dons espirituais? A Isabel vai logo, os que são necessários para que a igreja floresça. É verdade, já é. Vão mudando. O dom da profecia, pregação, servir, hospitalidade, o dom de línguas, de ouvir. Ok, o ensino, é isso, irmãos. Os irmãos estão aqui a dar uma bela lista. Bem, a Bíblia, até o que nós temos aqui narrado, são 3 listas de dons. Ok? Eu vos disse, é quase uma aula de EBD, eu sei, mas é preciso também para a gente poder esclarecer as coisas. Portanto, a Bíblia nos dá 3 listas de dons. Quem quiser tomar nota, a primeira está em Romanos, no capítulo 12, versículos 3 a 8. Romanos 12, 3 a 8. E eu vou citar aqui os dons. Profecias, serviço, ensino, exortação, generosidade, liderança e misericórdia. Ok? Portanto, são 7 dons. Efésios capítulo 4, versículos 10 a 12. Efésios 4, 10 a 12. São 5 dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Também são dons. E 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 11. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, cura, operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. 9. São esses os 21 dons que estão expostos em lista. É importante ressaltar que, por exemplo, o dom do amor, que está mais à frente, não está aqui nessa lista e tudo mais. Portanto, expostos em lista temos esses 21 dons. Agora, já repararam como é que eles são diferentes entre si? A verdade é que nas listas, nenhum deles se repete. Ok, tem profeta e profecias. É um único que ainda está próximo. Fora isso, nas 3 listas, não repete nenhum. Eles são mesmo
variados. E deixa eu fazer uma pergunta muito sincera do meu coração. Por que a gente gasta tanto tempo só com um deles, que é o penúltimo da lista de 1 Coríntios, que é o raio do dom de línguas? Permita uma expressão, raio. Por quê? Por que que nós, batistas, temos tanta obsessão em extinguir esse dom? E por que que os nossos irmãos pentecostais têm tanta obsessão em levantar esse dom? É um dom, como todos os outros. Um, dentre tantos. E sabem, eu preciso mesmo dizer, o que a palavra de Deus diz sobre esse dom, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 14, versículo 4, 14:4. O que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Para que servem os dons? Para edificar a igreja. Epá, então, mas espera lá, Pablo. Então, é preciso que quando se fala em línguas tenha um intérprete, que é um outro dom, o dom de interpretar línguas. Se não tem intérprete, a própria palavra diz, esteja calado. Deus não é Deus de confusão. Também está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Deus não é Deus de confusão, de desordem, mas Deus é Deus de paz. É por isso que o nosso culto tem ordem e decência. E é assim que vai continuar a ser, irmãos. E irmãos que estão a chegar do Brasil e de outras comunidades, é assim que vai continuar a ser. Não porque o Pablo ou o Alberto querem, mas porque é assim que nós vemos a Bíblia. Ordem e decência no uso dos dons. Pastor, mas eu falo em línguas. Amém, irmão, Deus te abençoe. Desde que não fale em línguas, não atrapalhe o culto, não deixe de edificar outras pessoas, Deus te abençoe, querido. Sabem, nós temos que parar de nos apegar a pormenores de menor valor. E aí eu tenho aqueles irmãos que vão dizer, pastor, deixa-me mudar o sotaque, geralmente é lá do Brasil, está bem? E eu sou os meus patrícios, eu posso. Ah, pastor, mas você não está entendendo, pastor. Eu não consigo me controlar, pastor. Quando eu sou acometido pelo Espírito, pastor. Não consegue. Então vamos orar pela sua vida, porque biblicamente falando, o Espírito que acometa a tua vida, tu não consegues controlar o Espírito imundo. A Bíblia é muito clara, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. O Espírito se submete ao profeta. Se tu não te consegues conter, tem algo de errado. Irmãos, eu sei, é ensino, e hoje é culto evangelístico, mas nós estamos a estudar expositivamente e calhou, vamos a isso. O Espírito se submete ao profeta. Tu precisas entender que num culto público de adoração, estamos aqui para adorar todos juntos e para edificar uns aos outros. Não estamos aqui para causar confusões e gritarias. Irmãos, deixe-me dizer uma frase que vocês já ouviram. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Não precisamos gritar. Ah, pastor, mas de vez em quando eu não consigo, a gente senta aqui. Irmãos, há contextos e contextos. Eu quando vou a um concerto grito. É normal. Agora, quando estamos numa música de adoração calma, vais gritar. Percebe? Nós temos que ter aqui algum equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. É por isso que Paulo vai defender 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo deve ser feito com ordem e decência. Voltando ao texto de 1 Timóteo, vamos lá. Portanto, eu e tu temos dons. Temos essa imensa lista, mas eu confesso, eu não acho que estão todos os dons expostos na palavra de Deus. E é o que a Isabel dizia. Eu sinceramente não acredito. Olhando para a história do povo de Deus, olhando para aquilo que Deus faz, e entendendo que os dons são derramados para a edificação do corpo, acham que faz algum sentido Deus derramar no primeiro século sobre algum dos seus discípulos o dom de mexer em redes sociais para a edificação do corpo? Mas é um dom. Hoje faz diferença. Hoje edifica. Acha que no primeiro século ele ia derramar o dom de mexer no som para amplificar a voz? Mas irmãos, se não fosse por isso aqui, os irmãos não ouviam.
Deus derrama dons à medida da necessidade de cada igreja. Porque o dom é para a edificação da igreja. Ainda hoje na classe de integração falávamos sobre a questão de expulsar demônios e não sei o quê. E me disseram, pastor, você já expulsou demônio? Eu falei, não. Nunca me calhou, não. Irmãos, eu não precisei. Pode ser um dia que Deus me use para isso, mas para já não. Sabem, nós temos que entender que Deus conhece a sua realidade. Ele sabe o que a igreja da Alcobaça precisa. E por isso Ele derrama sobre a tua vida, que está aí nesse banco, dons para a igreja da Alcobaça. E se calhar tu pensas, mas o meu dom não é nada, eu não consigo nem encontrar o meu dom. Deixa eu vos falar sobre uma mulher fantástica, com um nome muito esquisito. Chama-se Lucy Cleide. Minha mãe. A minha mãe, ela tem um dom. Ela faz bolos. Bolo. Aquele bolo doce. Ela faz bolos. O bolo da minha mãe, não é porque é minha mãe, porque eu não sou desses que defendo. O bolo da minha mãe é simplesmente um dos melhores bolos que eu já comi. Ela tem mesmo uma mão para o doce, e quem já comeu sabe. Ela fez o bolo do casamento da Mariana e outras coisas. Portanto, o bolo da minha mãe tem ali, é diferente. Podes fazer exatamente como ela faz, mas é diferente. E tu dizes assim, mas para que isso serve para a edificação da igreja? A minha mãe já ensinou outras pessoas da igreja a fazer bolo. E enquanto ela fazia isso, ela estava a discipular, ela estava a ensinar, a falar da palavra. Ela estava a evangelizar. A minha mãe doa bolos para pessoas que têm que fazer, por exemplo, um casamento e não têm condições de pagar a festa. Para pessoas, por exemplo, que vão fazer o aniversário de alguém e não têm condições. E ela vai lá e oferta. Edificação também. A minha mãe, muitas vezes, ela também esteve aqui em Portugal. Quem esteve aqui no ano passado sabe. E ela foi aos meus acampamentos. E no primeiro acampamento ela diz, ai filho, eu queria poder fazer mais, mas eu só consigo orar. E eu falei, mãe, oração já é tudo que a gente precisa. Ore por nós. E chega no segundo acampamento, ela diz assim, filho, eu posso usar o meu dom? E eu, o seu dom? Qual, mãe? E ela, eu quero fazer bolo. Eu posso fazer bolo? Eu falei, pode, mãe, tá bem, força, vê lá como é que vais fazer isso. E a minha mãe simplesmente fez bolos e levou para as reuniões dos conselheiros, a dizer, olha, eu sei que vocês estão aqui cansados, precisam de energia, olha, está aqui um bolinho que eu fiz para que vocês possam comer durante essa reunião, para respirar um bocadinho e terem aqui mais energia. Até hoje, os conselheiros, quando eu chamei para esse ano irem, disseram, a tua mãe vai levar bolo? Mas percebem, Deus vos deu um dom, e o dom que Ele te deu é para abençoar essa igreja, é para abençoar a comunidade que tu estás. Procura qual é o teu dom. Esteja sensível ao Senhor, porque Ele deu-te um dom e tu podes exercitá-lo, tu deves exercitá-lo. Aliás, Paulo diz exatamente isso. Não extingas, não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Ele te foi dado por Deus. Não desprezes o teu dom. Exercita dia após dia. Quanto mais tu exercitares o teu dom, melhor vais conseguir desenvolver os teus dons. Melhor vais conseguir servir à igreja. Não importa se tu és um novo convertido ou se já estás aqui há 50 anos. Não importa se tu tens pouca idade ou muita idade. Tu tens um dom que Deus quer usar para essa igreja crescer. Deus quer te usar para essa igreja crescer. Coloca os teus dons e os teus talentos na mão do Senhor. Tu precisas entregar tudo a Ele. E não obstante, nós vemos que o dom que todos nós devemos ter estava na leitura que nós fizemos. Por fim, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior desses. É por isso que hoje nós mudamos um pouquinho a ordem de culto. Eu queria que vocês estivessem com essa ideia fresca na mente. O amor é o maior de todos os dons. Quando tu amas alguém, quando tu demonstras o amor de Cristo a alguém, tu vais fazer o que Paulo está a dizer no final do
capítulo 4. Cuida de ti mesmo, do teu ensino, persevera nessas coisas, porque desta forma salvarás tanto a ti mesmo, quanto os que te ouvem, quanto os que estão à tua volta. Quando tu exercitares os teus dons, e principalmente o amor, tu vais ser como um farol a guiar os barcos. Sabem? Os barcos estão perdidos no meio do oceano. E tu vais ser aquele farol que aponta para Jesus. Tu vais ser como uma ponte. Sabe a ponte que liga um lado ao outro? Quando o mar separa, o rio separa, e nós temos uma ponte que liga. O homem está separado de Deus pelo pecado. E nós temos o amor para ligá-los de volta a Deus. Tu vais ser como um abrigo no deserto. As pessoas estão a ser machucadas lá fora. Já não há amor, porque no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. As pessoas lá fora não se amam, não cuidam umas das outras, não estão nem aí umas para as outras. Mas eu e tu temos o dom de amar. Nós podemos mostrar a elas o que o amor é capaz. O teu dom exercitado da maneira certa pode fazer com que a pessoa ao teu lado sinta algo que ela precisa tanto, que é o amor de Deus. Sabem, eu confesso, quando estava a preparar a mensagem, eu escrevi muita coisa sobre os dons, sobre os diferentes tipos de dons, sobre a forma como atuar e exercitar. Mas de repente eu levei um tapa de luva branca desse versículo que diz: busque antes o amor. Ele é o mais excelente de todos os dons. Não importa qual é o dom que tu tenhas, se tu fizer em amor, tu vais descobrir que podes fazer um bolo para alguém e vai fazer diferença. Não importa qual é o dom que tu tenhas, mas se tu descobrir que fazes em amor, tu vais poder tocar de uma forma que toca corações. Tu vais poder dar um abraço na entrada e as pessoas vão sentir Deus através da tua vida. Tu vais dar um sorriso e vais transformar a vida das pessoas. Tu vais usar os teus talentos naturais ou adquiridos através do estudo para cuidar de quem precisa, como a Zélia fez comigo essa semana. Amor é a base. Amor é o que move a igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu nunca vou me cansar de falar isso. Amor. Não sabes qual é o teu dom? Tudo bem, acontece. Mas eu te garanto, tens amor e podes usá-lo. E isso vai valer mais do que qualquer outra coisa. Lá pelo meio Deus vai te mostrando outros dons. Eu quero terminar esse ato de culto com uma oração cantada que diz exatamente isso. Diz: Senhor, Tu me conheces. Eu se calhar nem me conheço. Eu se calhar nem sei o dom que tenho, mas Tu sabes. Então transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, como um farol, como uma ponte, como um abrigo, para que eu leve o Teu amor. Vamos juntos ficar de pé e terminar cantando: sonda-me, Senhor.